Um homem velho, cansado, que viu seu filho ser morto e precisa agora cuidar de um sobrinho que só busca vingança e não escuta nada do que ele fala. E pra piorar, é um general em uma guerra que nunca quis fazer parte. Vendo assim, parece impossível pensar que Tio Iroh é o personagem mais sábio, gentil, paciente, humilde, resiliente e forte de Avatar: A Lenda de Aang. Alguém que foi capaz de transformar toda a sua perda no maior exemplo de masculinidade da história das animações. E nesse vídeo, eu te mostro a verdade. Quando a série inicia, a gente já entende rápido tudo que tá em jogo. Vemos que os dobradores de ar foram praticamente extintos e todos os outros elementos estão dominados pela Nação do Fogo. E a única esperança é o Avatar. Bom, pelo menos era o que a gente pensava. Assim que vemos Tio Iroh no navio conversando com Zuko, a gente percebe o baita contraste entre os dois. Zuko é alguém irritado, explosivo, que não vai descansar enquanto não capturar o Avatar para conseguir a redenção de seu pai, já que foi humilhado e expulso por ele. Por outro lado, Tio Iroh é alguém calmo, tranquilo, que descansa, senta e relaxa bebendo uma xícara de chá. Só a tranquilidade fica ainda mais clara quando Zuko se irrita com o tio porque ele quer aprender a próxima dobra de fogo, mas Tio Iroh se recusa, dizendo que ele ainda não estava pronto. Eu treinei essa sequência o dia todo. Me ensine a próxima. Eu estou mais do que pronto. Não, você é impaciente. Tem que dominar o básico. Treine de novo! Só nessas primeiras cenas entre os dois, a gente já percebe não só a obsessão de Zuko pelo Avatar, mas sua completa impaciência e imaturidade, enquanto Iroh entende a importância do controle e da paciência para realmente aprender algo de verdade. Mas apesar de tentar ensinar ao Zuko bons princípios para se tornar um dobrador e até um homem melhor, a verdade é que, até aqui, o próprio Tio Iroh ainda está aprendendo a ser alguém melhor. Tanto que no começo, por mais que não tenha o mesmo desejo de pegar o Avatar, ele não se opõe a Zuko e aos outros membros do exército da Nação do Fogo de ir atrás dele, devastando tudo por onde passam e nem impedir o ataque à tribo da água. Até porque Iroh é um homem leal, tanto a seu sobrinho quanto à sua nação, ainda mais sendo um dos generais. Só que mais do que lealdade a um povo ou pessoa, Tio Iroh é leal aos seus valores. Já que no momento que ele vê que as coisas estão indo longe demais, com o General Zhao tentando acabar com o espírito da lua, Iroh sabe que seu lugar não pertence ali. Ele poderia ter fingido que estava tudo bem e discordado em silêncio. Mas, assim como Zuko, sua busca é por redenção e para ser aceito por ele mesmo. Por isso se torna um traidor junto de Zuko da Nação do Fogo, mesmo que seja o irmão mais velho do rei. E todo esse isolamento e ida para Ba Sing Se ensinou tudo aquilo que faltava ao tio e também a Zuko. Porque uma coisa que define um grande homem é sua capacidade de servir. Iroh, que nasceu na realeza, nunca se mostrou superior a alguém, nem com aqueles que eram tidos como inimigos. Quando chegam ao Reino da Terra, Iroh não se sente diminuído, triste, e se adapta rápido, tanto que começa a trabalhar com o que mais amava na vida, um bom e velho chá. Ele não se importa com status, poder, reconhecimento. Para ele, poder ser útil às pessoas, mesmo em função, em tese, mais desvalorizada, como uma pessoa que serve chá, é algo que o faz feliz. Ele não precisa de muito, apenas que você deixe o like, se inscreva no canal e hype esse vídeo. Até o Zuko fica feliz, pô. Olha só. Mas voltando, a simplicidade de Iroh, é claro, não é a mesma de Zuko, porque se o tio não liga de viver não só de forma simples, mas no meio de povos com culturas tão diferentes, o sobrinho não se sente da mesma forma e percebe que está cada vez mais perdido. E como se ajuda um garoto que não se livra de seu passado e de sua obsessão, mostrando a ele que você também pode superar o seu. Chega a ser irônico vermos o Tio Iroh atingir sua grande mudança na cidade que ele havia perdido tudo, porque foi no combate contra Ba Sing Se que ele não só foi derrotado pelo povo da Terra, como descobriu durante essa batalha que seu filho havia morrido também lutando na guerra. Além disso, pouco tempo depois, o trono do Reino de Fogo, que era para ser dele por ser o irmão mais velho, acaba parando nas mãos de seu irmão Ozai, que traiu seu próprio pai para assumir o poder. Ali poderia ser seu fim. Não havia mais motivos para continuar. Bom, talvez existia um. No episódio mais triste da série, no meio de vários contos,
entendemos melhor o passado do tio Airo. E não só isso, vemos o tamanho de seu coração. Logo no começo do episódio, ele vê que havia uma criança chorando, então ele começa a tocar uma música para acalmar a criança, mas não qualquer música. Pequeno soldadinho, pra casa marchar. Corajoso soldadinho, não pode chorar. Repara como ele canta essa música com um sorriso e leveza. E bom, isso faz o garoto se acalmar na hora. E logo depois disso, ele vai parar em um beco e, sem perceber, vê que um cara tenta o assaltar. Mas não só o impede, como ainda ensina a melhor postura pro assaltante. E toma um chá com ele aconselhando a mudar de vida. Então ele sai de lá, vai até debaixo de uma árvore e conversa com seu filho, demonstrando uma culpa e tristeza que até aquele momento não tínhamos visto no personagem. Feliz aniversário, meu filho. Se ao menos eu pudesse ter te ajudado. E novamente ele canta a música do soldadinho, mas dessa vez ele não está feliz, e nem para animar alguém. Pequeno soldadinho, pra casa a marchar. Corajoso soldadinho, não pode chorar. O soldadinho não voltou, e tio Airo sabe que não pode mudar as coisas com ele, mas ele pode se redimir e mudar as coisas com alguém que também vê como seu filho. Eu só o importuno porque, desde que perdi meu filho, eu o vejo como meu. Não tem como seguir em frente sem se libertar da culpa, vergonha e do orgulho por todo o fracasso. E é exatamente isso que ele ensina a Zuko quando mostra sua técnica de dominação do fogo. Você tem que se liberar do seu sentimento de vergonha se quiser que sua raiva acabe. O orgulho não é o oposto da vergonha, mas sua fonte. A humildade é o único antídoto para a vergonha. Airo o tempo todo se mostra alguém capaz de perdoar, incluindo a si mesmo, porque ele sabe que para encontrar a verdadeira força, é necessário primeiro encontrar o equilíbrio. Essa sua paz e controle só deixam sua técnica ainda mais forte, porque ao contrário de todo o seu povo que insiste em destruir todas as outras culturas e pensamentos, o velho sábio faz o contrário. Ele une todas elas em um só golpe. Não há como ser forte sem controle, fluidez e sem direcionar sua energia pro lugar certo. Porque quando se entende que a humildade é a chave e ninguém é superior a ninguém, é aí que você realmente tem o verdadeiro poder nas mãos. Mas como permanecer em equilíbrio e harmonia quando a pessoa que você mais ama e protege te trai na sua frente? Quando Zuko se une à sua irmã e volta a perseguir o Avatar, isso é um baque pro tio. Ainda mais que o Aang é quase morto na batalha, e depois de tanto ensinar ao príncipe sobre o equilíbrio da vida, a humildade e a harmonia entre os povos, parece que não tinha adiantado de nada. Só que aí, Airo mostra o verdadeiro poder de um homem, sua enorme perseverança. Não é que não se abala quando fica preso na Nação do Fogo e Zuko começa a o visitar. Ele não responde ao garoto de primeira, porque realmente estava decepcionado. Contudo, o tio sabia que não podia desistir, nem de seu sobrinho, e nem de tudo aquilo que importava. Ele entendia que na hora certa, Zuko encontraria seu caminho, mesmo que tivesse que cair diversas vezes. Porque quando se acredita em algo ou alguém, você não desiste nunca. Por isso o tio Airo, esperto como ele é, aparenta estar fraco, cansado, nos momentos em que os guardas aparecem, mas quando ninguém tá olhando, o cara vira uma máquina de treinar. Tudo por conta de um objetivo. Sim, Airo nem de longe tinha um bom físico nas primeiras temporadas, mas na hora que mais precisavam dele, seu foco e disciplina mostra que, além de bons conselhos, ele também controla sua mente e seu corpo muito bem. E sei que você pode perguntar, tá, mas tio Airo tá treinando para dar porrada em alguém, ele não prega paz? Sim, ele prega paz, mas isso não significa que às vezes não é necessário lutar. O que Airo prega é que devemos direcionar nossos conflitos para onde realmente importa, porque não há conquista sem luta, muito menos as que vêm do coração. E se o tio lutou ao máximo para trazer o equilíbrio e a salvação entre os povos, Zuko lutou até o último minuto para escolher seu verdadeiro caminho. E quando se junta ao Avatar, entende finalmente o que seu tio sempre quis dizer. Por isso, ele escolhe apenas rebater os golpes do pai e se recusa a lutar naquele momento.
porque não era sua batalha. Algo que jamais faria antes por ser tão impulsivo. Até que, depois de tudo, Zuko reencontra seu tio, e o abraço entre os dois é, sem dúvida, uma das cenas mais emocionantes de toda a série. Porque ali não é só um reencontro, é o perdão entre duas pessoas que perderam tudo, mas que finalmente se encontraram, no momento em que encontram um ao outro. E bom, graças a isso, Zuko finalmente se torna o líder que Iroh sempre acreditou que ele poderia ser, um rei guiado pela honra e pelo coração. E Iroh não é só o mestre, o sábio, o tio, mas o verdadeiro pai. E acima de tudo, o verdadeiro homem. Alguém que protege, ensina, defende a união entre os povos. Assim como Aragorn, que não só salvou todo mundo, como ainda se tornou o único capaz de liderar a Terra-média. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.